Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula comigo, professor Tomás. Essa semana nós falaremos sobre a lei de Ohm e potência elétrica. Bom, antes de começarmos, se você não viu nada a respeito de eletricidade, sugiro você voltar nas aulas anteriores para você entender essa aula aqui. Embora os assuntos sejam um pouco distantes do que será abordado, mas é importante você lembrar porque os conceitos trabalhados aqui eles são pautados no que já foi dito lá atrás. Então, basicamente, nós faremos um incremento do conteúdo. A primeira lei de Ohm, ou a lei de Ohm, basicamente, propriamente dito, né, de forma global, ela é uma aplicação simples dos conceitos que nós vimos. Ou seja, se você viu que era potencial e diferença de potencial, hoje nós vamos aplicar exclusivamente esses conceitos aqui. Então, a ideia é, eu vou pegar um circuito elétrico, vou mexer nesse circuito elétrico, de modo que eu consiga analisar somente o potencial em determinados dispositivos elétricos. Esses dispositivos elétricos serão falados futuramente, mas na essência nós vamos falar de principalmente um aqui, que é o principal deles, que é o resistor. Então, quando a gente quer saber, quando nós estamos trabalhando com a lei de Ohm, nós estamos medindo a DDP, ou a diferença de potencial, submetida a um dispositivo elétrico. E nesse caso vai ser o nosso resistor. Então, nossa diferença de potencial elétrica vai ser U igual a R vezes I, exclusivamente. Ah, Tomás, então o que isso a gente vai fazer? Nós vamos medir a diferença de potencial naquele resistor. E a diferença de potencial naquele resistor é devido a uma corrente elétrica que está passando por aquele circuito, por aquele dispositivo elétrico. Então, basicamente é isso. Isso que você precisa entender sobre a lei de Ohm como um todo. E o que nós vamos trabalhar aqui? O que nós precisamos entender é que a lei de Ohm, ou os resistores como um todo, existem dois tipos de resistores: resistores ômicos e os não ômicos. Os resistores ômicos são aqueles que eles vão funcionar, vão crescer de forma linear, ou seja, eles sempre são constantes, não vai mudar. Então vai ser sempre aquele valor específico. Agora, resistores não ômicos são aqueles resistores que, dependendo das características das circunstâncias do ambiente, por exemplo, temperatura, o valor da sua resistência muda. Então, esse é um resistor não ômico. A essência, como um todo, aqui nós vamos trabalhar com resistores ômicos, até porque é mais simples de trabalhar. Então, nós vamos ficar, por enquanto, nesses casos mais simples. Beleza. A primeira figura vai mostrar o contexto geral, global, do que será associado aqui, como a primeira lei de Ohm, que eu estou medindo a diferença de potencial daquele resistor e a corrente que está passando por aquele fio. E eu sei que, como um resistor ômico, essas resistências, esses resistores, terão valores iguais. Então, elas vão representar uma reta e vai ter essa relação aí. E da matemática e trigonometria, nós conseguimos medir esse resistor de diversas maneiras. Tanto pela diferença de potencial e com a rede que está passando por ali, ou simplesmente pelo ângulo que está associado a essa reta e a esse gráfico que você está observando. Então é bem simples, não tem muito mistério. É isso que você precisa entender sobre a primeira lei de Ohm, ok? Beleza, Tomás, entendi isso aí. Mas e daí? O que nós vamos entender? Agora nós vamos pegar esses caras aí e entender o circuito elétrico como um todo. Nós vimos ao longo desses bimestres energia e tudo mais. E aqui nós vamos falar sobre energia elétrica. Então, para a gente conseguir trabalhar com energia elétrica, o que eu preciso definir? Eu preciso definir que a energia elétrica ela é a potência que eu estou consumindo vezes o intervalo de tempo, ou seja, pelo intervalo de tempo que está sendo utilizado aquilo ali. Então, simplesmente é igual a P vezes ΔT. Então, a energia consumida é igual à potência sendo utilizada vezes o intervalo de tempo. A partir disso daqui, é possível você pegar aquela tua conta de energia elétrica e ver a quantidade de energia que você está sendo consumido ao longo daquele intervalo de tempo. Então, muito simples, um cálculo muito tranquilo. Ah, e aí, Tomás? E aí que as unidades para energia elétrica, elas são similares ao que nós estávamos trabalhando, Joule. Só que na forma usual, que você, por exemplo, inclusive, na sua conta de energia elétrica, vai ser o quilowatt-hora. Então, é uma outra maneira de você utilizar ou calcular a energia, o sistema de medida que você trabalha com energia elétrica, tá ok? Então, essa é a principal característica.
Aí você está se perguntando, Tomás, você definiu energia elétrica, mas você ainda não definiu potência elétrica. De fato, e é o que nós vamos falar agora. Potência elétrica está relacionado ao trabalho pelo intervalo de tempo. Ah, Tomás, mas isso você já falou lá atrás. Exato. Só que agora a gente vai falar sobre trabalho elétrico. E trabalho elétrico nós trabalhamos, ou sendo redundante, né, nós vimos lá atrás que o trabalho elétrico é a carga vezes a diferença de potencial. Então, se você juntar e misturar tudo aí, simplesmente a potência elétrica é igual à diferença de potencial vezes a corrente. Ou, reorganizando aí, E é igual a I vezes U, o famoso π. O pintinho faz π, então a potência elétrica é I vezes U. Essa é a primeira que você precisa lembrar, é a primeira que você precisa conhecer, porque a partir dessa daí você consegue trabalhar com outras equações para medir a potência. Então, se você também tem a potência, você consegue jogar lá em cima na energia, como nós vimos anteriormente. Tá, Tomás, mas essa é uma, existe outra? Existe. Então, como que nós vamos medir? Então, tem esse gráfico aí, né, esse quadro aí, que vai expressar as possibilidades que você pode calcular potência elétrica. Então, de forma global, tem a potência dissipada, que é a primeira, que nós medimos. Potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Só que dela, nós conseguimos medir outras coisas, outros tipos de potência. Então, se você observar aí, você tem a primeira lei de Ohm, que nós já falamos sobre, e você tem a corrente elétrica, que é uma outra maneira de você ver a lei de Ohm. Então, é só uma outra maneira de você observar. Então, misturando essas duas equações, você consegue tirar duas outras relações para a potência elétrica. Uma só dependendo da corrente e da resistência, ou do resistor, e a outra você só dependendo da diferença de potencial e resistor. Tomás, qual é a diferença para cada uma delas? Basicamente, os conceitos que você tem e as características que você tem em toda a sua questão. Mas o que você precisa entender é o seguinte: se eu estou medindo a potência elétrica não dado o resistor, tu está medindo a partir do efeito Joule. E o que é o efeito Joule, Tomás? O efeito Joule é a dissipação da energia elétrica que está sendo passada através daquele circuito elétrico, ou no caso, em estudo, pelo aquele resistor. Então, isso é o efeito Joule. É a perda de energia a partir de um resistor. E, basicamente, é aplicar. Se você tem, dependendo das características, dependendo das informações, que é só você trabalhar com uma dessas equações aí para a potência. Tanto faz. Você pode escolher R vezes ao quadrado, U ao quadrado sobre R, ou simplesmente I vezes U. Tanto faz. É o que as características na questão principal, ou o que você acha melhor para fazer, é só aplicar de forma tranquila aí. Então, potência, o Sistema Internacional de Medida da Potência vale como watt, ok? Isso muito tranquilo, isso nós já trabalhamos lá atrás. Beleza, gente? Uma aula muito rápida, muito prática da primeira lei de Ohm e as suas características principais. Não tem mistério, é aplicar e acabou. Não tem mais o que falar, beleza? Galera, essa foi a aula de hoje, a aula dessa semana. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.